Vamos direto ao ponto. O que define o sucesso com a inteligência artificial não é de fato a tecnologia, é a mentalidade. O que a gente vai ver aqui é a diferença brutal entre usar a IA como um brinquedo e usar como uma ferramenta estratégica de altíssima performance. E olha, essa é a mais pura verdade. A ferramenta tem, sim, o potencial de um analista sênior, mas o que ela recebe são ordens vagas, sem nenhum contexto. O resultado? Sempre genérico, superficial. É exatamente o que se espera de um estagiário que não recebeu um briefing decente. Então, o ponto nevrálgico é esse aqui. A qualidade da resposta da IA é uma função direta da qualidade da pergunta. É um sistema que basicamente espelha a clareza de quem está no comando. Comandos fracos invariavelmente geram resultados fracos. Não tem mágica. É exatamente por isso que a nova competência de liderança não tem nada a ver com programação, mas sim com arquitetura de comunicação. A gente chama isso de engenharia de contexto. É a disciplina que transforma um pedido vago em uma instrução precisa, elevando a IA para um patamar de parceiro estratégico de verdade. E essa distinção toda se resume a uma única divisão, a abordagem amadora contra a profissional. É aqui que está a falha fundamental que impede a grande maioria das pessoas e empresas de extrair valor real da ferramenta. Bom, o método amador é o que a gente chama de Zero Shot Prompting. É a abordagem padrão, a que todo mundo usa por default. É um comando direto, sem exemplos, sem contexto. Pensa num faça um resumo ou escreva um e-mail. Isso força a IA a adivinhar a sua intenção. E o resultado, claro, é sempre medíocre. A diferença aqui é gritante. De um lado, um pedido vago, de estagiário, do outro, uma delegação para um especialista. Você define a persona, o público-alvo, as restrições de formato. A resposta, por consequência, simplesmente não tem como ser genérica. Essa abordagem mais profissional tem nome, Few Shot Prompting. E o princípio é bem simples. Em vez de pedir, você demonstra. Ao fornecer alguns exemplos do resultado que se espera, a IA aprende em tempo real o formato, o tom, a lógica. É o equivalente a entregar um template pronto. E isso muda completamente o jogo. E essa estrutura toda se apoia em 4 pilares que são fundamentais. O contexto dá o cenário. A persona define a perspectiva da resposta. O tom ajusta o jeito da comunicação. E o objetivo deixa claro qual é a entrega final. Sem esses 4, qualquer prompt é um tiro no escuro. Ok, mas e para problemas que são realmente complexos? Análise de cenários, projeções financeiras, planejamento estratégico. Para isso, é preciso um nível a mais de sofisticação. É preciso forçar a máquina a raciocinar de verdade. Essa técnica é o Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. A lógica aqui é exigir que o modelo mostre o passo a passo do seu raciocínio, em vez de cuspir só a resposta final. Ele é forçado a pensar em voz alta, decompondo o problema antes de tentar resolver. E a implementação disso é surpreendentemente simples. Só de adicionar uma frase como "vamos pensar passo a passo" no final do comando, o modelo muda o comportamento dele. Ele primeiro vai externalizar a lógica, o caminho que ele seguiu, e só depois, baseado nessa lógica, ele apresenta a conclusão. O impacto disso no negócio é gigantesco. A precisão aumenta drasticamente, porque qualquer erro intermediário no raciocínio tende a ser corrigido no processo. Para auditorias, isso aqui vale ouro. A transparência é total. E isso desbloqueia o uso da IA para tarefas que antes eram impensáveis, como uma análise de ROI ou a depuração de sistemas complexos. A progressão aqui é bem lógica. Zero Shot serve para tarefas básicas, Few Shot para replicar padrões e manter a voz da marca, Chain of Thought para análises que seguem uma linha reta, e tem também o Tree of Thought, que permite explorar múltiplos cenários ao mesmo tempo, ideal para planejamento estratégico. Cada técnica tem seu lugar na caixa de ferramentas do executivo. Certo? Dominar prompts individuais é o primeiro passo, mas o verdadeiro valor aparece quando isso se transforma num sistema. Como é que se criam processos automatizados, robustos e que escalam? Primeiro, é vital não confundir Chain of Thought com encadeamento de prompts. O COT é um processo de raciocínio interno a um único comando. Já o encadeamento é uma arquitetura externa, que conecta vários comandos em sequência. Um é sobre pensar, o outro é sobre executar uma linha de montagem. O encadeamento de prompts nada mais é que a estratégia de dividir para conquistar aplicada à IA. Uma tarefa enorme, tipo gerar um relatório completo de vendas, é quebrada em subtarefas menores e muito mais confiáveis. A saída de uma alimenta a próxima, criando um fluxo de trabalho previsível. Vamos ver um exemplo prático bem simples. Prompt número 1. Extrair os dados.
A saída, que são os dados brutos, alimenta o segundo prompt, analisar as tendências regionais. A saída dessa análise, por sua vez, alimenta o terceiro prompt, escrever o resumo executivo. Cada etapa é focada, simples e principalmente verificável. E por que essa abordagem é superior? Primeiro, confiabilidade. Tarefas focadas reduzem drasticamente a chance de erros ou alucinações. Segundo, controlabilidade. Se alguma coisa falhar, a depuração é cirúrgica, você sabe exatamente em qual etapa. E por fim, escalabilidade. Essa é a base para criar sistemas automatizados que operam de forma consistente dia após dia. E tudo isso nos leva à conclusão, ao ponto central de toda essa análise sobre produtividade e estratégia. Dominar a inteligência artificial não significa virar um programador de Python. A competência mais valiosa hoje é a capacidade de decompor um desafio de negócio em uma série de perguntas lógicas, precisas. É saber formular o problema. O resto é execução. Então, a questão fundamental que fica é esta. A abordagem vai ser reativa, de ficar pedindo respostas simples? Ou vai ser proativa, de arquitetar sistemas que geram resultados consistentes e de alto valor? A diferença entre as duas define, sem exagero, o futuro da produtividade de qualquer profissional ou empresa. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem. Inscreva-se e até a próxima.